Nós vamos falar nessa aula de fotografia artística, que envolve, além da fotografia profissional, reflexões sobre arte, conceitos de arte, e aqui tem alguns artistas que misturam outros elementos com a fotografia, como por exemplo o desenho. Vamos lá? O nosso primeiro artista a utilizar como exemplo é o artista francês Ben Heine. Ben Heine utiliza o processo fotográfico profissional, ele procura uma paisagem, um objeto, um animal para tirar essa fotografia e ele mistura elementos de desenho. Olha só que bacana! Aqui você tem uma fotografia profissional do que seria uma galeria, um museu de arte, e o artista está segurando um papel desenhado por ele mesmo, então tem um desenho neste recorte de papel, na qual esse desenho interage com a fotografia, como se ele estivesse completando esse pedaço que o papel está ocupando. É uma coisa bem curiosa, bem interessante, não acham? Olha só esse outro trabalho aqui. Este outro trabalho pega uma paisagem urbana e ele traz um elemento mais caricato, um pouco mais infantil, que lembra um pouco a relação de histórias em quadrinho, não é verdade? O próximo trabalho aqui é uma paisagem urbana também. Você tem a continuação de uma estrada aqui, né, pelo desenho que ele fez, uma pessoa cega. Tem um pouquinho aqui de caricato, de história em quadrinho, por exemplo, tem um bueiro aberto e a pessoa cega está indo para lá. Tem um pouco de história em quadrinho dentro da percepção do artista, um pouquinho de cômico na concepção do artista, né? E essa última imagem que eu estou mostrando para vocês, tem aqui, traz um passarinho com um fone de ouvido, ouvindo um radinho e um outro passarinho ali na frente. Esse artista ele já faz mais de 8 anos que trabalha com esse tipo de produção, já fez centenas de fotografias que envolvem desenho. Vamos dar seguimento ao nosso conteúdo? Bora lá! Bom, não é só o artista francês que teve essa ideia de modificar uma fotografia através de desenho. Muito antes, até mesmo desse artista nascer, nós tínhamos um brasileiro chamado Geraldo de Barros, que ele tentou modificar algumas fotografias em preto e branco utilizando o desenho. Elas são bem diferentes do artista Ben Heine, do artista francês. O artista francês ele trabalha com uma brincadeira, é cômico, traz um caráter de quadrinho. Já o Geraldo de Barros ele traz um desenho um pouco mais desproporcional, ele tenta trazer um pouquinho de uma arte da época, que era uma arte que era chamada do parte do modernismo, né? Uma arte que tinha um estilo da época, né? Então, é bem diferente do que a gente viu. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma foto aérea de algum lugar e você tem um registro que ele fez de um desenho em cima dessa fotografia. Assim como a gente também aqui tem esse rabisco que ele fez com a ponta seca, provavelmente um buril, alguma ponta seca de algum metal que fez com essa alteração em cima da fotografia, certo? Essas fotografias de Geraldo de Barros foram expostas em museus, em galerias, exposições, como de fato uma arte deve ser exposta, certo? Bom, aqui nós vamos falar de um outro artista. Nesse caso, não é necessariamente desenho. Esse cara aqui, ele vai muito além. Ele vai muito além. O Vic Muniz é um carioca e ele trabalha com diversos elementos. Primeiro, ele escolhe o lugar, escolhe o tema, escolhe as pessoas que ele vai fazer esse trabalho fotográfico e tenta extrair deste local, dessas pessoas, algum significado. Por exemplo, houve um momento em que ele visitou um aterro sanitário no Rio de Janeiro e nesse aterro sanitário muitas pessoas trabalhavam lá em condições bem precárias, condições bem desfavoráveis. E ele pediu para essas pessoas a autorização de fazer retratos. Tá? E ele conseguiu fazer esses retratos. A gente vai ver daqui a pouco, né, depois desse slide, a gente vai ver o resultado desses retratos. Tá? Primeiramente, só para ter um exemplozinho, vamos lá. Só para ter um exemplozinho de como ele altera as coisas. Aqui a gente tem, por exemplo, a Mona Lisa e tem uma releitura dele da Mona Lisa
na qual ele utilizou, por exemplo, a geleia e uma pasta de amendoim e tirou a fotografia desse trabalho. A fotografia do trabalho plástico dele é a obra final, o que é exposta no museu, o que é exposto na galeria, é esse resultado fotográfico. Mas voltando a falar lá do aterro sanitário, aqui você tem, por exemplo, uma fotografia muito imponente, muito forte, de uma das pessoas que trabalhavam nesse aterro sanitário, catando lixo, separando lixo. E depois que ele pegou essa fotografia, ele foi num grande galpão, um ateliê dele, um grande galpão, e pegou os lixos daquele aterro, certo? E começou a montar no chão deste galpão, com os lixos, a fotografia desta moça. Então vejam que interessante. Ele pega a fotografia da pessoa, tenta pegar o significado da existência dela, alguma coisa simbólica, e utiliza como matéria-prima para criar uma composição. Vejam só essa foto em uma outra fotografia que envolve lixo também, só que de um outro ângulo, para vocês entenderem a proporção do tamanho deste processo artístico, desse procedimento artístico. Então, ó, diversos pneus, pedaços de plástico, poeiras, tampinhas de garrafa, tudo para criar uma composição, trazendo um significado, certo? E essa última fotografia que eu estou mostrando para vocês de Vic Muniz é uma série extremamente premiada dele chamada Children Sugar. Crianças de açúcar, assim dizendo, né? Em uma das suas viagens, ele visitou um local no Caribe onde tinha algumas crianças que eram forçadas a trabalhar por questões de necessidade, de sobrevivência, envolvendo o açúcar, a cana-de-açúcar. Ele pediu permissão para tirar a fotografia dessas crianças, ele tirou a fotografia das crianças, elas autorizaram, os seus responsáveis autorizaram. E ele fez novamente aquele processo de significância, de dar significado, simbologia, né? Ele pegou a fotografia e começou a usar o próprio açúcar que as crianças fizeram, né? que as crianças produziam, e com o açúcar ele produziu o retrato da criança, né? Então vejam que simbólico que uma fotografia artística pode nos trazer. Você tem um retrato que vai ficar aí por centenas de anos, né, dependendo das mãos que vão passando esse retrato, e ele traz a imagem de uma criança que desde pequena está sofrendo trabalhando, traz o produto na qual ela trabalhava e traz o significado da doçura que a infância dela está perdendo. Não é interessante o como uma fotografia artística pode mexer com a gente, o significado que ela pode nos trazer?